Organização da casa e limpeza. O que isso tem a ver com o nosso bem-estar? Como que isso influencia as nossas emoções, a nossa vida interna e externa? O que organização da casa e limpeza tem a ver com Deus? Acompanhe o nosso programa nesse mês de agosto, que teremos episódios maravilhosos e específicos sobre esse tema, que vai surpreender você, assim como surpreendeu a mim. E aí, mulheres? Bem-vindas ao nosso primeiro episódio Ponha em Ordem a sua casa. E com certeza a sua vida e o seu coração também. Então, gente, esse tema tem sido muito estudado, organização e limpeza da nossa casa, limpeza do nosso ambiente. Especialistas têm feito vários estudos sobre métodos e sobre os benefícios ou até mesmo as consequências que essa ordem ou desordem por limpar ou deixar de limpar ou de organizar a nossa casa afeta o nosso bem-estar. Você sabia que quando a cozinha está desorganizada ou quando tem muitas coisas para limpar, isso causa um impacto emocional e físico na mulher que está ali à frente para cozinhar? Já aconteceu com você de deixar o arroz queimar por várias vezes, ou o feijão, ou salgar alguma comida? E aquele bolo que você está acostumado a fazer com excelência, que embeleza a sua mesa, que faz a sua família delirar naquele bolo delicioso, que quando você não está bem, quando a sua cozinha está desorganizada, tudo desanda? Aconteceu comigo e eu tenho certeza que você também já passou por isso. Tem uma outra pesquisa que eu queria falar com você, de uma universidade lá da Califórnia. Eles fizeram uma pesquisa com casais que têm crianças. As mulheres afirmaram, essas mães, que quando a casa está desorganizada, elas têm um aumento do cortisol muito elevado. O cortisol é o hormônio do estresse. E a psicóloga, deixa eu olhar aqui o nome dela para mim não errar, a psicóloga Milena Careta, ela explicou o seguinte, que o estresse causado ocasionalmente por essa falta de organização dentro do lar, né, ele pode, assim, afetar a nossa imagem, porque acaba nos causando um desleixo, um desânimo de nos arrumar, de arrumar a casa. Isso nos causa doença. Uma depressão até pode acontecer por causa disso, porque essa desorganização externa, sim, afeta a gente emocionalmente e internamente e afeta a nossa saúde. Muitas pessoas e muitas famílias têm que lidar aí com vários tipos de alergia e muitas delas estão ligadas a exatamente isso, a organização e a limpeza da casa. E hoje, queridas, nós queremos compartilhar um método. Existem muitos, porque esse assunto está sendo muito estudado, como eu disse no início. É verdade, esse tema é muito importante e relevante para nós mulheres que lidamos diariamente com a nossa casa, com a organização, com a limpeza. E você sabe por quê? Porque organização da casa e limpeza influencia fisicamente e emocionalmente na nossa vida e na vida das pessoas que moram na nossa casa. Isso mesmo. E quando a gente não tem esse cuidado, em vez de organização e de paz e de harmonia, existe o caos. E nós temos algumas dicas importantes para a gente trabalhar isso diariamente dentro da nossa casa. Então, meninas, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa convidada especial que vai apresentar e falar tudo sobre esse método Fly Lady aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, Evelyn Darnit, isso? Denardi, me ajuda. Vamos lá, o nome dela é difícil, né? Evelyn Denardi. Aí, agora sim sai o nome dela. Evelyn também
é uma mulher virtuosa, como muitas que têm vindo aqui no nosso programa. Ela é casada há 20 anos, é cristã, presbiteriana, mãe de 2 filhas, pedagoga, empreendedora e empresária no ramo da marcenaria. Evelyn, qual é o nome da sua marcenaria? CMC Marcenaria. Isso mesmo, CMC Marcenaria. Siga lá no Instagram. Isso mesmo. Depois a gente vai colocar aí, né? Vamos pedir o nosso editor para colocar aí direitinho o perfil dela. Gente, também ela é Fly Lady, por isso que ela está aqui hoje para falar para a gente um pouquinho sobre esse método. Eu espero que vocês aproveitem bastante, que tirem bons ensinamentos e que possam colocar em prática aí, tá bom? Seja bem-vinda, Evelyn. Obrigada, Roberta. É um prazer poder falar sobre o método. E engraçado, né? Impressionante como cheguei até aqui, né? Porque eu hoje ainda sou a pessoa mais organizada que vocês podem conhecer. Mas como eu cheguei hoje a ser Fly Lady, primeiro porque Deus, no seu infinito amor e misericórdia, Ele colocou pessoas na minha vida para direcionar e me ensinar. E eu tive um coração quebrantado para aprender. E parece, Evelyn, você está falando de um método e está falando de uma coisa que foi tão transformadora na sua vida, foi extremamente transformador para mim. Eu sempre fui agitada, muito agitada, fui uma criança agitada, eu sou uma pessoa agitada. Quem me conhece vai te confirmar isso. E pessoas agitadas às vezes não conseguem ser organizadas por muitas coisas, né? Então isso era um sofrimento para mim, sempre foi, né? Eu casei com uma pessoa muito organizada, então eu tive muitos conflitos no meu casamento por isso, muitos. E como que você descobriu o método Fly? Olha, eu em 2018 e eu já tinha, minha casa sempre foi limpa, mas sempre muito desorganizada, talvez porque essa organização era minha interna, né? E a internet trouxe esse benefício de a gente conhecer pessoas de vários lugares. E aí eu tive acesso a Pamela Ruma, que ela foi falar sobre esse método. Gente, no dia que eu escutei sobre esse método e ela explicou sobre esse método, eu falei, gente, isso é revolucionário. Eu consigo fazer. Eu, uma pessoa agitada, que trabalhava fora, que tinha filho e muitas atividades, eu conseguiria fazer aquilo. Então, para mim, aquilo foi revelador. Porque eu entendi que, com tantas coisas, porque eu vi as pessoas organizadas, e é o que eu te falo, Roberto, eu chegava na casa de pessoas organizadas, tinha inveja. Aquela casa que não tinha nada fora do lugar. Falava, como que essa pessoa consegue? Aí chega de novo na casa dela, não tem nada fora do lugar. Falei, gente, mas eu arrumo a minha casa e ela volta. E aquilo foi revolucionário para mim, o que ela falou naquela 2018. Falei, gente, eu vou fazer. Eu vou fazer tudo o que ela ensinou. Então você fez o curso com a Pamela Ruma. Pamela Ruma, que ela trouxe uma visão diferente da Marta. Marta é secular, né? Não tem uma visão bíblica a respeito do assunto. E a Pamela também, ela é presbiteriana, por coincidência. Então a Pamela, ela pegou esse método e também colocou uma visão bíblica no método. Que faz toda a diferença, faz, né? Uma quando diferença a gente muito grande pra gente. Quando a gente permite que Deus entre nesse universo nosso, né? No universo de casa, das nossas tarefas, na nossa cozinha, na nossa casa. Porque Deus tem prazer em ver a gente servindo uns aos outros, né? E às vezes a gente pensa assim, Deus é só na igreja, Deus é só em um ministério, Deus é só... quando eu estiver pregando ou quando eu estiver no campo missionário. Mas não, a gente vê que cada coisa que a gente faz, existe a presença de Deus. E Deus está ali com a gente falando o quanto é importante a gente ter esse cuidado, né? No método Fly, né? O Fly é um... Como que fala aquela palavra? Acróstico. Isso, é um acróstico, né? E se eu não me engano, ele traduzido para o português é... Aprendendo a amar a mim mesmo, não é isso? Me fez lembrar aquele versículo, aquele mandamento que Deus fala que nós temos que amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Então, essa relação do cuidado da casa, da limpeza da casa, da organização do ambiente externo e da gente internamente, faz parte desse projeto de Deus pra gente. Não tem como desvincular. Então, assim, foi algo...
Maravilhoso isso que a Pamela fez, né? De pegar um método que é eficiente, mas trazer nessa linguagem cristã, porque não é separado, Não. é uma coisa totalmente conectada, né? E não tem como um ambiente com caos a gente conseguir ter uma adoração plena. A nossa casa, e a gente aprende que a adoração é o tempo todo, a gente tem que estar adorando. Se você tem um ambiente com caos, bagunçado, que você não consegue organizar, não tem como você ter um ambiente de adoração. E como você lê ali, você vai ficar estressada, você vai estressar a sua casa, você não vai ter harmonia na sua casa. Então, o método é uma ferramenta. O que você faz com essa ferramenta? Cada um vai usar a ferramenta de um jeito. O martelo, o marceneiro usa o martelo para várias coisas. O pedreiro usa o martelo para várias coisas. A dona de casa usa o martelo. Mas tem gente que tem o martelo e não usa o martelo. É verdade. Ele tem a ferramenta e não usa. Então, a gente tem uma ferramenta que é o método. Certo. Como eu vou usar? Eu tenho ele e eu posso usar ele ou não. Então, eu quero passar para vocês primeiro como funciona o método. O método, ele é formado de 5 pilares. Certo. Então, os pilares são baby steps, que são passinhos de bebês. Por que passinhos de bebês? Porque você faz pequenas coisas todos os dias. Então, todo dia você faz um pequeno passo, uma pequena atividade todos os dias. Nada revolucionário demais, nada que vai mudar muito a sua rotina. Então, esse é um pilar do método, baby steps. O outro pilar, planos semanais. Durante a semana, durante o seu mês, você divide as semanas em planos para organização. Então, a primeira semana você divide a sua cozinha para limpeza da cozinha, o destralhe da cozinha. Na segunda semana você divide o quarto para destralhe, limpeza do quarto. Então você divide. Isso seriam as divisões de zonas? De que zona ela comenta lá? que é os planos semanais, você divide por zonas. Então, cada semana do seu mês, você divide uma área da sua casa. Tá, Evelyn, então isso significa que eu não preciso faxinar a minha casa inteira de uma vez? Não. Mas para chegar nesse ponto, a gente tem que passar pelo processo do método. Então, esse é um outro pilar. Terceiro pilar, rotina. Ele fala que a gente precisa ter rotina. E, gente, como rotina é importante? Falo primeiro criação de filhos. Quem tem filho, a necessidade, como professora de 16 anos de escola, a necessidade da criança ter uma rotina de estudo, um horário para acordar, um horário para alimentar. Então, a rotina pra gente como mulher, Evelyn, eu trabalho fora, ou eu sou autônomo, cada hora eu faço uma coisa. É importante você ter uma rotina. Um horário de acordar, um horário de fazer sua leitura bíblica, um horário de almoço. Então, a rotina é importante para todo mundo. Sim, até pra gente que, no nosso caso, né, nós moramos e trabalhamos no mesmo ambiente. Então, se não existir uma rotina, realmente vira um caos. Porque são 4 pessoas, cada um tem a sua demanda. Se não existir, exatamente o que você falou, horário de acordar, horário de tomar café, horário de saída, horário de almoço, primeiro que ninguém nem se encontra direito. E segundo que a casa vai virar realmente um caos. E vocês não vão ser produtivos. De jeito nenhum. Então, a rotina é importante para a vida. Para a vida, em qualquer área, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, a rotina é importante. Então, o método fala da importância de você ter rotinas bem definidas. E aí também a gente vai ensinar como fazer essas rotinas. Entendi. Né? O quarto é o destralhe, que muitas pessoas fica parado no destralhe. Muitas pessoas não conseguem sair do destralhe. Por quê? O que é o destralhe? Tirar as coisas que você não usa mais, as coisas que estão ali. Por exemplo, a gente casa, a gente ganha várias vasilhinhas lindas, várias coisinhas lindas, que tá lá, fica lá 15 anos. Por exemplo, em 2018 eu tinha 17 anos de casado, tinha vasilha que eu não tinha usado com 17 anos de casado, e ela tava lá. Qual o sentido daquela vasilha? Porque eu ganhei, ela é linda, mas eu não usei. Então, tirar essas coisas, excesso de coisas dentro de casa. Coisa, né? Roupa de cama. Para que eu tenho 8 jogos de roupa de cama? Não tem necessidade. Então, destralhar, aprender a viver com menos, com a quantidade que você vai conseguir
manusear rápido, né? Limpar rápido. Fica mais fácil de guardar, de cuidar. de lavar, de cuidar. A cozinha, por exemplo, a gente tem 1000 talheres. Não usa tudo. Vamos ter o mínimo, né? E quando tiver, os melhores pra gente usar todos os dias. Nossa, lá em casa era assim. Eu tinha um conjunto que eu ganhei do meu marido, né? Que era aquela louça maravilhosa que eu amo demais. Aí tinha uns outros que era só para usar no dia a dia, que era tipo aqueles pratos de vidro, né? E tinha um outro lá de reserva. E o que a gente só usava? Só aquele mais feinho de vidro, todos os dias. Aí quando eu descobri que eu tenho que usar o melhor com aqueles que eu amo, e aqueles que eu amo estão todo dia junto comigo, aí não, eu acabei com isso, doei tudo. Isso. E agora eu só tenho o que eu amo mesmo lá para servir todo mundo. Então, seja a minha família, seja os meus filhos, o meu marido, ou amigos, ou convidados, é o melhor que eu sempre tenho. Vai usar o melhor. Que eu amo, né? Eu sempre uso aquele. E não tem necessidade de ter muitos. E a gente não tem tanto trabalho. E é fácil, você já sabe que aquele tá naquele lugar, vai lá, pega, Prático. usa, depois volta. Funciona muito bem. Não é? O menos, aprender a ter roupa. Quando eu fiz o método, eu fiquei 3 anos sem comprar uma peça de roupa. Não comprei. Porque eu aprendi que primeiro as que eu tinha que usar. Então eu comecei a ir para a escola de social. Porque eu tinha roupa que era roupa só de ir pra igreja, porque crente só tem roupa de ir pra igreja. Então aquela roupa de ir pra igreja eu comecei a usar na escola. Então eu comecei a usar todas as minhas roupas. E as que eu não usava, eu doei. Então tudo menos. Não tinha excesso de sapato, excesso de roupa, tudo ficou poucas coisas, porque eu destralhei. Desapeguei daquilo ali. A gente tem que, o coração da gente não pode estar nessas coisas. E o destralhe, talvez, onde muitas pessoas barram é ali, que é um dos pilares do método, né? O apego, né, por muitas coisas. Muitas coisas. E o outro pilar é a limpeza por zona, que a gente faz junto com os planos semanais, que é as limpezas por zona. Isso é a questão. Ficava o dia todo faxinando. Gente, na sexta-feira eu chegava da escola, sempre trabalhei 2 horários. Menos minhas meninas muito pequenas não, mas a maioria das vezes sim. Chegava da escola, 5 horas da tarde, eu ia até meia-noite, mexendo com casa. No sábado de manhã, mexendo com casa, sábado o dia todo. Sem vida, né? No domingo a casa estava bagunçada. Faxinando. Depois do método, eu fico uma semana em uma zona. Uma semana. Você fica uma semana limpando a cozinha? Eu gasto uma semana para limpar a minha cozinha, para faxinar a minha cozinha. Mas como você faz isso? Como você demora uma semana para limpar a cozinha? Primeiro que eu não canso mais. A minha casa sempre fica limpa. E eu consigo, em uma semana, dar uma faxina na minha cozinha. E conta pra gente, quanto tempo você fica nessa cozinha? Exatamente. Todos os dias eu coloco um time de 20 minutos. Eu coloco o time. Eu até ganhei um time bonitinho de ovo. Mas eu coloco um time de celular, coloco um time de 20 minutos. Eu desligo o celular, desligo a televisão, desligo tudo. Em 20 minutos eu pego uma parte da minha cozinha. Hoje, por exemplo, eu vou limpar a parede e o chão. 20 minutos eu dou aquela limpeza. Em 20 minutos. No outro dia, 20 minutos. No final de uma semana, quanto tempo que eu tive na minha cozinha? Eu consegui limpar. Peguei só as gavetas, só o armário na parte de baixo, só o fogão, só a geladeira. Então, com 20 minutos, quando você está focado, sem distração com o celular, que é as coisas que a gente mais faz hoje em dia, distrair com o celular, sem conversar com ninguém, focado naquilo ali, em uma semana, a sua cozinha está um brinco. Na próxima semana, meu quarto. Na outra semana, a sala. Na outra semana, o quarto das crianças. No final do mês, sua casa foi toda faxinada, sem sofrimento. Evelyn, então me fala aqui, assim, você explicou que a faxina, né? Eu não tiro mais um dia inteiro, no caso do método Fly, para me faxinar a casa toda. Eu vou faxinar pelos princípios, zona por zona. No caso, eu fico uma semana na cozinha fazendo isso. Mas e o restante da casa? Eu passo uma vassoura nela ou esqueço o restante da casa, me concentro só na cozinha ou no cômodo que eu escolher? Como que funciona isso? Então, Roberta, eu tenho uma parte da técnica para te ensinar da casa.
Só que a gente vai ter que falar no próximo programa. E aí eu vou explicar exatamente como que nós vamos fazer. Tá bom, então. Então, meninas, olha, nós vamos estar agora no mês de agosto falando sobre o método Fly. Você tá pronta aí para colocar a sua casa em ordem? Em cada episódio nós vamos falar um pouquinho. Hoje nós falamos sobre os 5 pilares do método. Vamos recapitular com elas, Evelyn, qual foi o primeiro? Baby steps, são os passinhos de bebês. Certo. Pequenas coisas que nós vamos fazer sempre. Planos semanais. Ok. Rotinas. Certo. Destralhe e limpeza por zona. Isso mesmo. Então, no próximo episódio, nós esperamos vocês, porque nós vamos falar agora dos pequenos passinhos, o Baby Step. Aguardamos vocês. Um grande abraço. Você gostou desse conteúdo? Te convido a compartilhar esse vídeo com outras mulheres, a deixar um comentário, a curtir e a se inscrever no nosso canal. Também gostaria de deixar aqui o nosso perfil no Instagram, @projeto Mestras do Bem. Nos acompanhe lá também e fique por dentro das nossas programações e de todas as novidades. Te espero no próximo episódio. Um abraço!